A família da minha mulher tem cotas de multipropriedade em Gravatal, em Termas do Gravatal. Então, assim, a gente quer utilizar, eu acho fantástico, o intervalo, RCI, eu acho fantástico todo esse modelo de negócio. E nós aqui, tanto você, trazendo discussões como essas para o seu canal, é um canal muito relevante, você trazendo discussões como essa, você está dizendo, eu quero também trabalhar no ambiente ético e no ambiente justo e transparente. Pessoal, estou nesse vídeo de hoje com o Rafael Nunes, ele que é um grande advogado especializado em multipropriedade. Hoje a gente trouxe vários temas, inclusive o de distrato de frações imobiliárias, que muito perguntam no meu canal. Também a gente vai falar de associação de multiproprietários, que é importante você saber quais são seus direitos e também se você pode alugar diretamente para alguém sem intermédio da administradora do condomínio. Rafael, muito obrigado aí pelo teu tempo, muito obrigado pela presença e queria que você se apresentasse, por favor, aí para o pessoal do vídeo. Olá, Vinícius, tudo bem? Um prazer estar no teu canal. Te acompanho aí no Propriedades Compartilhadas. Acho que tu é um gerador de conteúdo muito relevante para esse tema que eu conheço desde 1994, né? Acho que, não sei se tu já era nascido ou era um molequinho, né? Mas eu trabalho com multipropriedade desde 1994, na verdade, na época timeshare, né? Porque multipropriedade é um tema que veio a partir de 2018, mais sério, com a lei promulgada, 13.777, né? Mas, sim, me apresentando um pouco, porque todo mundo já te conhece, né? Mas me apresentando um pouco, eu sou advogado especializado em direito imobiliário, né? Meu escritório tem dois focos principais, que são obras abandonadas por incorporadoras, onde a gente atende associações de proprietários para a retomada de obra, e um outro foco que se incentivou no nosso escritório foi a partir de 2019 com as associações de multiproprietários, né? Por conta de alguns empreendimentos imobiliários que precisaram de um cuidado a mais dos adquirentes, e esse cuidado a mais se deu a partir de formação de associações de multiproprietários, né? Eu faço parte do IBRADIM, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, nas comissões de hotelaria e multipropriedade, e na comissão de negócios imobiliários e na comissão de incorporação imobiliária, e também da GADI, que é a Associação Gaúcha de Direito Imobiliário. E aqui no Sul ainda, da Comissão de Estudos de Direito Imobiliário da OAB. Então, assim, direito imobiliário está na veia e multipropriedade, timeshare, está dentro desse nosso escopo de trabalho. E vai ser um prazer colocar à tua disposição e dos teus aí, espectadores, o mínimo de conhecimento que eu tenha para que a gente possa fazer uma boa conversa. E olha que curioso, Rafael, você trabalhou do outro lado, né, da moeda, que é vendendo. Você, em 1994, não era nem no Brasil, né, que você vendia. Então, seu entendimento ele é até amplo pela vivência, né? Você, na sala de vendas, você tinha que conhecer o produto. E aí, depois, você foi se aprofundar, porque surgiu a demanda. Hoje, você tem, se não me engano, você dirige 6 associações de multiproprietários. Eu queria te perguntar, Rafael, qual que é a importância para o multiproprietário essa associação de proprietários? Bacana. Só fazer uma pequeno parêntese. Na realidade, nós assessoramos juridicamente, né? As associações são dirigidas pelos próprios multiproprietários, que são presidente, vice-presidente, conselheiros, né? A formação das associações, tá? Ela vai muito ao encontro da representatividade e da questão do cooperativismo. Por quê? Você é dono de uma cota entre 6.000 cotas, entre 8.000 cotas de um empreendimento. Se pegar um empreendimento com 450 apartamentos, vezes 13 cotas cada apartamento, você vai ver que são 6.000, um potencial de 6.000 proprietários, né? Você é um entre 6.000, você mora no Rio de Janeiro, você mora no Acre, e o empreendimento é em Gramado. Vamos dar um exemplo, né? Como é o mais perto nosso aqui. Então, você defender os seus direitos, um entre 6.000, perante uma administradora, perante o condomínio, perante o síndico, às vezes numa prestação de contas de uma assembleia, você defender seu direito sozinho, você entre 6.000, é inexequível, né?
Imagina, por exemplo, uma prestação de contas numa assembleia, você que não conhece nada de condomínio, de multipropriedade, vai criticar uma prestação de contas de 1,5 milhão por mês, 18 milhões por ano. Não vai, né? Agora, você organizado em forma de associação, você com mais 100, mais 200 multiproprietários, vocês podem se cotizar e contratar um auditor. Vocês podem contratar o melhor auditor do Brasil de multipropriedade, porque ele vai custar, vamos lá, 20 mil reais, e aí você tem uma associação com 300 cotistas, divide 20 mil por 300. Você vai ver que é exequível uma contratação de um profissional, e aí você, multiproprietário, de uma cotinha de 2 semanas, 1/26 de um apartamento, você se vê representado por um excelente profissional, né? Então, você é tão proprietário, né, quanto alguém que comprou um apartamento. Você quer o sucesso do empreendimento, né? Este é um ponto. Este é um ponto, inclusive, Vinícius, que os adquirentes de multipropriedade têm que bater no peito e dizer: eu sou o proprietário. Porque multipropriedade é uma propriedade fracionada, você tem uma cota de uma propriedade, você é condômino. Inclusive, é muito importante a gente falar da lei de multipropriedade, da 13777, que o presidente Michel Temer, em dezembro de 2018, já com as roupinhas, com a malinha pronta para sair do palácio, né? O presidente Michel Temer promulgou 2 leis que são interessantes para a nossa conversa. A lei da multipropriedade e a lei dos distratos. Uma em 20 de dezembro de 2018 e a outra em 27 de dezembro de 2018. E a lei de multipropriedade, que é esse o nosso foco principal de hoje, a lei de multipropriedade era uma lei que no artigo 1358B, que mudou o Código Civil, disse que esta lei ela vai se reger e ela vai, de forma supletiva e subsidiária, estar junto com todas as demais determinações do Código Civil, que é onde ela foi inserida, da 4591, que é a Lei de Incorporações, da 8078, que é a Lei do Código de Defesa do Consumidor, e também da 6015, que é a Lei de Registros Imobiliários. Então, a lei de multipropriedade ela está inserida num contexto onde você tem que olhar a multipropriedade por diversas leis. Exemplo, a lei de incorporações. Um empreendimento de multipropriedade, ele tem que fazer valer a lei de incorporações, cabo a rabo. A 8078, Código de Defesa do Consumidor. O adquirente de multipropriedade, ele é um consumidor na concepção da palavra, porque existe um fornecedor, isso no timeshare e na multipropriedade, está nos dois, tá? Existe um fornecedor, o incorporador ou o prestador de serviço hoteleiro, e existe o adquirente, que é o multiproprietário ou o comprador de contrato timeshare. Então, todas essas leis, a 6015, que é a Lei de Registros Públicos, que vai dizer na multipropriedade a abertura das frações imobiliárias para cada cota, para não ficar todo mundo amontoado numa matrícula só. Né? Isso é excelente para quem é consumidor, né? Só fazendo um adendo, quem nunca ouviu o termo multipropriedade, é a propriedade compartilhada, é a fração do imóvel de uma propriedade compartilhada. Mas, perfeito. Isso é excelente porque divide, né? Você fica individual naquela sua fração de tempo do imóvel, né? Isso é incrível da lei também. Isso, mas veja por que é incrível? Nós temos casos, por exemplo, já em Gramado aqui, de um apartamento ou de um determinado cidadão, né, teve seus bens arrestados, né, numa operação policial. Veja lá, é um elemento da mais alta e fina corte brasileira. Mas veja, eu tenho uma matrícula de um apartamento. Se eu tenho uma matrícula de um apartamento e as 13 cotas estão na mesma matrícula, essa sujeira, essa mácula está lá no meio. O Vinícius, ele tem a fraçãozinha dele. Se você pega uma matrícula de um apartamento e já divide por 13 cotas, essa matrícula já arranca com umas 15, 20 páginas. Ela já é uma matrícula cara. E se você pegar uma matrícula atualizada para levar no banco, ou para levar no teu casamento, para averbar o teu casamento, tu já vai arrancar de uma matrícula cara. E cada vez que o Vinícius casa, se separa, casa de novo, se separa de novo, né?
Não que tu tenhas tudo isso, mas digamos o Fábio Júnior comprou uma cota imobiliária, né? Imagina que ele vai poluir a matrícula de todos os demais multiproprietários e só ele, que tem 8 casamentos, vai ocupar umas 10 páginas de uma matrícula dessa. Pelo Então, amor de Deus, né? fracionar as matrículas facilita não só na leitura do direito individual, ou seja, na minha fração só vai ter os movimentos da minha fração. O Vinícius casou, a minha fração não importa nada do casamento do Vinícius. Mas se a gente tivesse uma matrícula única do apartamento, importaria. Percebes? E a lei de multipropriedade alterou a lei 6015, que é a lei de registros públicos, permitindo a abertura de matrículas para as frações. Excelente, excelente. E, Rafael, só um adendo aqui, a gente está falando, a gente está dando poder ao multiproprietário, né? Eu sou do mercado também, mas eu sou a favor que se a gente der poder para o multiproprietário, que é a parte que tem menos força nessa relação, a gente vai conseguir um mercado melhor, né? Se a gente faz as empresas atenderem, né, os anseios do proprietário, e não só o lucro vai ter nesse mercado se fizer direito, claro, se não fizer direito não tem prejuízo, mas fazendo direito sim tem lucro, então a gente quer, aqui eu e você também, o mercado que funciona, né? A gente vê alguns abusos, a gente, claro, não vai citar nomes, né? Não é a maioria, mas a gente vê empresas que abusam menos do que antigamente. Graças a Deus a gente tem internet aí para dar uma proteção a mais, que é o nosso poder de voz. Mas é importante ter o papel aí para mostrar para os multiproprietários que eles podem se unir, não tem nenhum problema. Uma coisa que você me falou, que eu fiquei muito cauteloso, eu vi que você é um cara sério nesse sentido, porque muitos proprietários às vezes se revoltam, entre aspas, né? Derrubam uma administradora e colocam outra que não funciona. Tem que ser alguma coisa junto com o incorporador, com a administradora e conversar, olha, a gente deseja tais coisas, não é para atrapalhar a vida de ninguém, mas é para somar, para gerar uma melhor utilização daquele patrimônio. E a gente sabe, Rafael, que quando a gente tem um patrimônio mais bem cotado Booking.com, na Expedia, a gente vai ter diárias mais valorizadas. Quando a gente não for utilizar, a gente vai ter, né, melhor alugado. Ou quando a gente for utilizar, a gente vai ter um serviço melhor. Ou a gente vai conseguir reduzir custos desnecessários, vai pagar um condomínio menor, que é o que todos nós queremos. Eu sou multiproprietário, sou satisfeito, né? Mas eu sei da importância da gente estar lá com os nossos direitos também. Mas veja, é muito relevante, eu também sou proprietário de cotas, tá? Inclusive, eu sou proprietário de cota de um dos empreendimentos mais antigos de Gramado, tem 30 anos o empreendimento, né? Então, e com uma administração bacana, tudo legal. Mas, Vinícius, a grande questão é a administração. Tem empresários sérios no Brasil? Tem, né? Mas também tem empresários que são gananciosos, né? E esses empresários gananciosos que maculam, às vezes, o mercado, porque a gente precisa, e as associações fazem isso, as associações querem que o empreendimento seja bom, mas o empreendimento seja bom para quem? Para os proprietários. Veja que a incorporação imobiliária em multipropriedade fracionada, ela é extremamente rentável para o incorporador. Se tu perceberes que o cidadão está construindo um prédio com um apartamento de 40 metros quadrados e ele vende esse apartamento de 40 metros quadrados por 1.200.000 e esse mesmo apartamento custaria em torno de 400 mil, 500 mil, mas ele consegue vender por 1.200.000, 1.400.000, por quê? Porque ele vende cotas de 90, cotas de 100 mil reais. Ele vende 13 cotas de 100 mil reais, digamos, né? Cada uma com 4 semanas. Eu não quero ter um apartamento em Gramado, mas eu quero ter um apartamento quando eu for a Gramado. Então, eu compro 4 semanas, aqui no meu escritório, o funcionário do mês, né? É o melhor funcionário do ano, ganha uma semana lá em Gramado para utilizar nos hotéis, eu utilizo uma semana, minha sócia utiliza outra, então eu tenho 4 semanas para utilizar da maneira como eu bem quiser. Mas é muito relevante a gente pensar nessa utilização, porque ela é de 4 semanas de um ano, ou seja, tem mais 12 pessoas que adquiriram o que eu adquiri. E se eu fosse comprar um apartamento sozinho, eu teria um apartamento de 400, 500 mil, com condomínio caro todos os meses para esse apartamento. Então, a multipropriedade ela é fantástica do ponto de vista do adquirente, que tem o mesmo bem
que ele teria pelo tempo necessário que ele quer. É que nem o compartilhamento de lanchas, né? Compartilhamento de aeronaves. Existe isso, né? Eu não quero ter um avião sozinho, mas eu posso ter um avião com mais 10 pessoas. Mas para o incorporador imobiliário, a multipropriedade ele é fantástica. Porque você, o mesmo custo de construção, você, ao invés de vender o apartamento por 450, 500 mil, você vende por 1.300.000. É bom para os dois lados. E onde está um dos problemas seríssimos dos empreendimentos que não, graças a Deus, minoria, mas dos empreendimentos que não respeitam o real proprietário, é quando o incorporador quer se perpetuar como administrador. E ele se perpetuando como administrador, suprimindo direitos dos multiproprietários. É aí que você tem que defender seus direitos. É aí que você tem que se posicionar dizendo: eu sou o proprietário daqui, eu sou condômino. Se tiver alguma decisão nesse empreendimento, pelo menos me convoque para uma assembleia, no mínimo. Eu posso ser minoria? Bacana, isso é democracia. Uma assembleia de condomínio é uma democracia, um ambiente democrático. Posso ser maioria? Bacana, vou perder, vou, mas pelo menos me convoca para que eu possa deliberar os destinos da minha propriedade, né, Vinícius? Sim, deixa eu ter o meu direito, pelo menos, né, de opinar. Deixa eu ser ouvido. Eu acho que o maior problema é não ser ouvido, né? Mas é como você falou. Eu vou te contar assim, ó, um dos grandes problemas é não ser ouvido. Mas um outro problema é ser ouvido e ser ignorado. Eu participei aqui por uma associação que a gente cuida, porque as associações que a gente assessora juridicamente, a gente vai lá na defesa dos direitos dos multiproprietários que querem manter suas cotas. Porque tem dois tipos de pessoas que nos contratam, que é aquele que diz assim, ó, eu não quero mais, me tira dessa, porque o empreendimento está cometendo questões que eu não estou concordando, então eu não quero mais. E um outro tipo de público que nos procura é: eu quero manter minha cota, me ajuda a que meus direitos sejam preservados. E aí estes são organizados em forma de associação. Então, essa luta, né, da associação, veja que a gente foi numa assembleia, Vinícius, onde as contas estavam erradas. As contas prestadas deveriam ser sumariamente reprovadas. Mas foram aprovadas porque o incorporador usou as unidades de estoque para aprovar suas próprias contas. E aí, o que tu me diz disso? Então, é complicado o incorporador, ele ser o administrador, ele ter cotas no empreendimento e ele numa assembleia, por mais que haja uma representatividade de uma coletividade, às vezes até mesmo essa coletividade ser pequena perante as cotas do incorporador, que ainda se mantém. E ainda tem mais uma, a famosa cláusula mandato, inserida nos contratos, onde o incorporador pode votar pelo ausente. E aí não temos democracia. Esse tipo de situação que nós temos que sempre melhorar para que o multiproprietário, o adquirente dessa cota, seja feliz com a sua cota, fale bem do seu empreendimento, fale bem da sua administração, para que possa levar o nome do seu administrador dizendo: meu administrador é top, o meu empreendimento é top, eu estou feliz com a multipropriedade, e que possa gerar demanda por uma coisa, Vinícius, que a gente precisa no Brasil. A gente precisa no Brasil que as pessoas queiram comprar multipropriedade, saindo de casa, olhando para a mulher, olhando para o marido e dizendo: vamos comprar uma multipropriedade? E não uma multipropriedade que ainda é goela abaixo em estandes de venda. Porque as pessoas não saem para a rua para comprar multipropriedade, né, Vinícius? Correto, Rafael. E eu acho que o incorporador ele tem que ver, né, que e muitos já estão vendo que esse primeiro empreendimento que ele está fazendo, que vai ser bem falado, olha o que acontece. Quando ele vai vender novamente o próximo empreendimento, ele já tem clientes que vão indicar, clientes que vão recomprar, ele já tem nome. Agora, se ele vai lançar um outro empreendimento e ele não tem o nome bom, ele gera esse ciclo vicioso.
Que muitos empreendedores, olha, cagam para o nome, aí cagam para não fazer o distrato, não respeitam, passam a não respeitar, isso vira um ciclo de cancelamento de ações que é muito pior. Então, você vê o sucesso, muitos estão vendo, isso que eu fico bem contente, Rafael. Eu sento com alguns incorporadores e eles têm essa visão, eu tenho que entregar esse empreendimento bom, porque aí eu consigo vender melhor o segundo. E se eu administrar bem, o que acontece? Eles têm uma carteira, né? Eles vendem carteira. Tem gente que compra à vista, né? Mas tem gente que vai comprar pagando em 60 vezes. Então, se ele não tem bom atendimento quando está pronto, ou ele não respeita esse proprietário vai cancelar, mesmo que pague multa, vai cancelar e ele perde essa carteira que ele tem. Também, né? Às vezes, problema de caixa. Então, ele tem que, sim, por conta própria, já respeitar o multiproprietário e pensar nisso. Às vezes, a gente está gerando esse conteúdo que ele vai ficar temeroso, mas ele tem que, sim, ver como estratégia empresarial e de marketing atender bem esse multiproprietário, né? Então, não teria que nem ter associação se ele tivesse um diálogo bem amplo com esse multiproprietário. Tu falaste uma coisa agora, Vinícius, que é fantástico e me dá um gancho para um problema que ocorreu em alguns empreendimentos que nós assessoramos, que é o seguinte: o empresário lança um empreendimento, esse empreendimento tem sucesso e ele vai lá e lança um segundo empreendimento. Bacana. Só que nós tivemos casos onde o empresário lançou um empreendimento com 300 unidades hoteleiras em 2014. Em 2017, ele viu que esse empreendimento foi um enorme sucesso. Ao invés de lançar um segundo empreendimento, ele foi lá e aumentou mais 164 unidades nesse empreendimento. Ele mudou a incorporação imobiliária, alterou a incorporação imobiliária, que eram 300 apartamentos, e viraram 464. Esta mudança não aumentou proporcionalmente a área comum, ou seja, esses novos apartamentos redistribuíram, foi para estes, redistribuído a área dos 300 apartamentos originais. E esses novos 164 apartamentos, vezes 90 mil, vezes 13 cotas, gerou um faturamento extra, um VGV novo para o incorporador, na ordem de 190 milhões de reais. Causando prejuízo aos adquirentes que compraram o projeto original. E a mudança na incorporação é proibida por lei. E por isso que a gente deve ler a multipropriedade junto com as demais leis, por exemplo, a 4591, que é a Lei das Incorporações Imobiliárias. E a Lei 4591 obriga o incorporador a entregar o projeto que ele quer vender ao registro imobiliário e cumprir aquele projeto à risca no registro imobiliário. No momento que ele faz uma alteração de projeto, ele muda o projeto, ele muda aquilo que o adquirente comprou. E este é um dos motivos, e aí a gente vai falar mais adiante, o porquê que eu posso rescindir um contrato de multipropriedade. Por que eu posso rescindir? Onde está a culpa? E o empreendimento é tão bom, veja, que ao invés de ele lançar outro, ele aumentou o empreendimento. Mas isso causou lesão aos direitos dos proprietários anteriores. Então, esse tipo de coisa, Vinícius, que nós temos que brigar para que não haja no mercado. É essa ganância, né, que eu usei eu não me lembro qual dos pecados capitais, né, mas tem um pecado capital que fala sobre isso, né, mas essa ganância e aí depois a soberba, né, porque você vai numa assembleia, este mesmo incorporador que faz isso, ele é um incorporador depois que lida com o empreendimento como se fosse seu e desconsidera os interesses dos condôminos. É isso que a gente tem que lutar. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu na Europa, tá? Porque aqui no Brasil nós ainda estamos engatinhando em multipropriedade, mas a gente copiou dos gringos, né? É o famoso copiou dos gringos, copiou de fora. E lá também ocorreu esse movimento. Sim. A exemplo do que ocorreu com os cassinos. Os cassinos eram um antro de perversão. Eu fiz até uma live com a Maia Garcia e tu também fez uma entrevista com a doutora Maia, que é fantástica, né? Eu gosto muito dela, do trabalho dela, mas a gente tratou sobre isso, sobre ética e transparência em administrações. E nos Estados Unidos ocorreu esse desequilíbrio de incorporadores mal intencionados e que foram ajustados pelos multiproprietários. E no Brasil,
tem empreendimentos fantásticos. Eu tenho amigos na multipropriedade, né? Inclusive um grupo de WhatsApp meu é Anjos do Timesharing, para ter uma ideia, né? Tem um pessoal que eu conheço que é da multipropriedade. E é importante a gente trazer ética e transparência nessas administrações para que você, Vinícius, né, que é um liner, um closer, né, você, Vinícius, possa ter prazer em vender, mas também se preocupando em vender aquilo que existe, não vender falsas expectativas. Bom, mas Rafael, eu vendi o empreendimento certo. Quando eu vendi era 300 unidades. Depois o incorporador modificou para 464. Eu não tenho culpa. Concordo contigo. Concordo contigo que tu não tem culpa, né? E quem é o culpado quando acontece isso é o incorporador. E ele que tem que responder por isso. Então, é muito importante que a gente também preserve os direitos do vendedor de cotas quando ele faz a venda ética também, né, Vinícius? Sim. Realmente, se acontece alguma coisa que não está no poder do vendedor, né, depois ele não tem que arcar com nada. Isso a gente vai chegar lá também, né? Claro. Bom, quem está assistindo, fica até o final. A gente ainda vai falar do distrato. A gente vai entrar agora no tema, Rafael, do aluguel, né? Posso alugar para quem eu quiser, não posso, em que caso eu posso. Você chegou a corrigir um detalhe a respeito disso. Me fala em que momento eu, multiproprietário, posso pegar minha semana e alugar para quem eu quiser e qual o momento que eu vou ter que, eventualmente, colocar no pool de hotelaria. Nós temos essa questão é uma questão bem sensível, Vinícius, porque a limitação ao direito de locar surgiu com a Lei de Multipropriedade de 2018. Alguns empreendimentos já tinham uma convenção que fazia limitações, que conduziam ao pool, tá? Mas nós temos que ver o empreendimento, ele é anterior a 2018 ou posterior a 2018, a dezembro de 2018, tá? E esse empreendimento que é anterior a dezembro de 2018, ele não trazia as restrições e a letra da lei da multipropriedade que dá limitação ao direito de locação. E veja, o artigo 1358-I da Lei de Multipropriedade, da 13777, e o 1358-I é o novo artigo do Código Civil, porque a Lei de Multipropriedade inseriu artigos no Código Civil e inseriu artigos também na Lei 6015, tá? Mas veja, o 1358, inciso 1, fala que o proprietário, multiproprietário, pode usar e gozar durante o seu período o seu imóvel. Gozar é o direito de tirar frutos do imóvel. Inciso 1. Inciso 2. Ceder a fração de tempo em locação ou comodato. Então, ceder a fração de tempo em locação é direito do multiproprietário. Ponto. Ponto. Ele pode alugar a semana dele. Mas aí, lá adiante, nós temos um outro artigo, que é o 1358-S, que diz que, na hipótese do imóvel ser integrante de um empreendimento em que haja uma locação administrada pela um administrador hoteleiro, nesse caso, os titulares possam ou sejam obrigados a alocar suas frações exclusivamente por uma administração única. Veja, então, a regra geral é livre de expor. Posso ceder, posso alugar, posso dar incomodado, fazer o que quiser. Mas depois tem uma exceção a essa regra. Quando há uma administração única e isto estiver previsto na convenção de condomínio, nesse caso eu tenho que limitar, eu só posso alugar pelo pool. Percebes? Então, nós temos que ver o empreendimento, se ele é anterior ou posterior à lei, e se na convenção de condomínio há essa restrição ou não. De novo... Viu casos. Oi? A gente viu casos, né? Você me citou casos que o empreendimento não tinha na convenção de condomínio, mas era do interesse, às vezes, do incorporador ou do administrador, que fosse, né, obrigatório inserir no pool, né? Então, meio que sobrepôs o direito desse multiproprietário. Mais uma questão que é o problema quando há um administrador que não tem a melhor índole do mundo, né? E veja, esse administrador ele cobra uma taxa sobre a administração do pool. Beleza? Bom, ele vê uma brecha na lei
de que ele pode, então, obrigar todos os pulistas, ou seja, obrigar todos os multiproprietários a serem pulistas, participarem do pool. Ele pode forçar isso. Mas lá na venda, na mesa de vendas, quando o Vinícius vendeu, o Vinícius disse, olha, tu pode alugar para quem tu quiser, R$800 a diária, 7 dias por semana, beleza, aloca para quem tu quiser, o teu empreendimento tu vai recuperar em 8 anos, tu recupera o teu capital investido. Ah, lindo! Aí o administrador vai lá e diz, não, meu amigo, eu descobri que eu posso criar uma restrição, o incorporador imobiliário, que é agora o administrador, vai lá e mexe na convenção sem anuência dos... Perdão. Mexe na incorporação sem anuência dos multiproprietários, simplesmente ele não pede autorização para ninguém para alterar a convenção de condomínio. Olha que absurdo! A alteração de condomínio você só pode alterar com 2/3 das assinaturas dos proprietários. São 6 mil, 4 mil, tem que assinar uma alteração. E aí o incorporador vai lá e muda a convenção de condomínio, insere as restrições previstas na lei de multipropriedade e diz, a partir de hoje, você não pode mais alugar por conta própria, somente pelo pool, por esse administrado por mim, onde eu ganhei de você lá na venda, e eu vou ganhar de você também pela administração das tuas semanas, e mais, e vou ganhar também uma receita bruta sobre o condomínio. Então, o incorporador ganha quando vende a incorporação. Ele se coloca como administrador e ganha um percentual sobre a receita bruta do condomínio. E ele também se coloca como administrador único do pool de locações. Olha que lindo. É contra isso que as associações devem batalhar, né? É contra esse tipo de situação. E veja, de novo, né, Vinícius, isso não é regra, isso é exceção. Quem está nos assistindo e comprou multipropriedade tem que identificar no seu empreendimento se houve alguma situação sobre isto para se posicionar, porque ele pode estar no empreendimento de um incorporador ético, e aí tudo que a gente está falando aqui está tudo lindo, maravilhoso. Nós estamos falando da exceção e não da regra. Ainda bem, né, que a exceção ela ainda não nos dá um conceito de regra, ela ainda está restrita a um grupo, e que esse grupo, Vinícius, ele sai do mercado. Ele vai sair do mercado. Sim, vai sair. Ele vai sair. Ele vai ser expurgado do mercado, porque ele não vai... Lá no Reclame Aqui, tu falou da internet, né? Lá no Reclame Aqui, ele está no Reclame Aqui bem cotado. Bem cotado, com más reclamações do ranking. Né? E você hoje, quando você vai comprar a demanda espontânea, você vai procurar qual a melhor cota. Você vai ligar para o Vinícius, que é um vendedor de cotas de vários empreendimentos, e vai dizer, Vinícius, quem são os incorporadores éticos que eu posso comprar minha cota? E olha que legal, Rafael, fazendo um adendo, a demanda espontânea não existia quando eu comecei. Né? A gente fazia a nossa venda pela internet de maneira a trazer a pessoa que não conhecia a propriedade compartilhada. Agora, hoje a gente tem muita demanda espontânea, tem clientes que vão até nós e compram. Né? Isso, a gente está sentindo essa evolução muito crescente. Hoje, a minha demanda espontânea gera mais resultados que algumas salas de venda, só a demanda espontânea, tá? Para você ter ideia. Então, esse trabalho que a gente faz de ser correto, se paga, e vai se pagar ainda mais, né? Eu acho que muita empresa enxergou isso, graças a Deus. Rafa, vamos agora falar, então, do que muita gente me pergunta, que é a questão do distrato. Para quem está vendo esse vídeo, eu quero deixar claro o seu direito para fazer o distrato. Você que me segue, que é consultor, que é fechador, você tem que permitir à pessoa a possibilidade dela exercer o seu direito. Não acho que vai conseguir segurar a pessoa, que a empresa deve segurar essa pessoa. E você, incorporador, tem que ver que o distrato ele é bom, sim, coloque até no seu contrato a garantia que ele tem de 7 dias, porque muitos já estão fazendo, e esse é o primeiro que você tem que respeitar de pronto, né? Então, Rafael, lembra que, a gente falou que tem 2 tipos, né, de distrato que você tem o valor que você recebe integralmente e tem o distrato, né, que você paga a multa e como é que é essa multa. Eu queria, por favor, que você esclarecesse
essas duas modalidades possíveis e os casos, os subcasos que competem a elas. Vinícius, antes de entrar nela, tá? Eu só quero dizer que lá em 1995, lá no Túnel do Tempo, eu fui coordenador da retenção de vendas, né? O que é a retenção de vendas? Era um setor da incorporadora, nós vendíamos semanas em Punta del Oeste, era um setor da incorporadora que atendia aquele adquirente do showroom, né? Que era chamado para o showroom para ter um evento ou para ganhar algum brinde, que é como acontece no mercado, e ele vai para o showroom, ele tem acesso a isso e ele toma uma decisão na hora. Ó, esse é o momento de comprar, ele compra. Mas ele vai para casa, dorme, e no dia seguinte ele acorda, né, bota a pastinha dele embaixo do braço e vai lá falar com a empresa dizendo, ele tem 7 dias para isso, e vai lá e diz para a empresa, olha, eu me arrependi da compra de ontem, não quero mais. Tá? Eu era da turma do grupo de retenção, né? Eu que chegava para esse adquirente e conversava com ele, olha, aquilo que tu comprou é bacana, por que você não quer mais? Ah, eu não quero, sei lá, porque eu desisti. Não, mas veja, são férias, ou seja, fazia um trabalho de reforço, né? E esse trabalho de reforço podia dar resultado ou não, e ele realmente, se aquela venda da emoção não fosse confirmada na razão, na retenção, né? E desculpe aqui a razão na retenção, né? Mas se não fosse confirmada na razão, meu amigo, beleza, me dá aqui tua pastinha, está aqui o teu pagamento. Inclusive, a empresa, Vinícius, ela não liberava a comissão dos vendedores antes de 7 dias. E ela não descontava, na época era cheque, né? Na época se usava muito cheque, ela não descontava o cheque do adquirente antes de 7 dias. E veja, eu estou falando isso em 1995. Eu trabalhava numa empresa ética, né? Aí, se não se confirmasse a venda na razão, a emoção, então, tá, não quero mais, beleza. Todo empreendimento ele tem essa rotatividade. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que conversar é o direito natural de desistência, que são os 7 dias de lei. E veja, a multipropriedade ela tem que estar ligada ao Código de Defesa do Consumidor. Ele tem que ter o direito a se arrepender. Né? Então, ele tem esse direito, ele tem que exercer esse direito. Exercer esse direito é devolução integral de todos os valores pagos imediatamente, acabou o assunto. Não tem o que discutir. Ah, mas o incorporador disse que então ele vai me devolver em até 30 dias. Não pode. Tá? PROCON na veia. Bom, mas aí nós temos, passou os 7 dias. Digamos, o cidadão, então, ele não exerceu esse direito dentro do prazo e mais adiante ocorre alguma coisa para ele mudar a vontade de manter-se comprador. Isso pode ser vários motivos. Ele pode querer fazer o distrato porque ele não se interessa mais, ou porque teve uma perda grande na família, não quer saber, ou aquilo perdeu sentido. Ou então ele pode fazer a rescisão de contrato motivada pelo incorporador. São duas questões. A rescisão motivada pelo comprador e a rescisão motivada pelo incorporador, pelo vendedor. Vamos separar as duas rapidinho aqui. A rescisão motivada pelo consumidor, pelo comprador. Dentro dos 7 dias, beleza, devolução integral. Rafa, existe a exceção se for feita na sede do incorporador? E existe essa exceção, porque a venda é do stand de vendas, né? No stand de vendas e tal, né? Que tem esses 7 dias que é o artigo 49, é fora da sede. E a gente sabe que a maior parte das vendas de multipropriedade são fora da sede do incorporador. Né? Ou são em hotéis, ou são em salas de vendas, em pontos turísticos. Então, normalmente, ela é fora da sede. Mas eu te digo que eu, mesmo na sede, daria para dizer eu me arrependi por conta da venda na emoção. Tem ações civis públicas movidas pelo Ministério Público, né, que já condenaram as empresas a fazer valer esse direito da desistência de 7 dias. Então, mesmo que, bom, aqui minha sede, esse showroom é minha sede, vai ter, ao meu ver, direito igual, tá, Vinícius? Sim. É melhor dar, né? Eu conheço um incorporador cuja a sede é na sala de vendas. Ele falou assim, Vinícius, eu preferia, pela dor de cabeça que não é, devolver em 7 dias, né? Claro. Dar o dinheiro, porque a dor de cabeça que me traz
Porque ele exerce, né? Exercia, né? Aliás, que na sede ele estava no direito dele, né? Mas Sim, ele sim. falou, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia devolver, porque dá uma dor de cabeça danada. Veja, você faz um distrato para alguém que não foi uma compra boa, tá? Você está fazendo bem para essa pessoa não vai sair falando mal de ti. Mas se você não, recusa dentro de 7 dias, diz não, tu tem que manter e tal, em primeiro lugar, tu está mantendo alguém que te odeia, né? E você fala mal, você fala algo ruim para 20 pessoas, algo bom para 1 ou 2. Então, assim, se a gente quer um empreendimento saudável, ético e transparente e um empreendimento de longa vida, eu quero montar uma empresa que tem uma longa vida, eu tenho que tratar meu consumidor da melhor maneira possível, mesmo que ele queira rescindir o contrato dentro dos 7 dias. E vamos falar sério, né, Vinícius? A maior parte das vendas é emoção pura. Os relatos dos adquirentes de multipropriedade em plantão de vendas, esse relato é: eu estava passeando, me pegaram, me fizeram uma lavagem cerebral durante 3 horas, 4 horas, martelaram na minha cabeça, me deram um espumante e eu saí de lá com um contrato. Esse tipo de venda, ele não precisa ser desta maneira, mas nós sabemos que muitas são. Se você, então, tem essa venda e ele quer desistir, deixa ele desistir, deixa ele seguir a vida, sabe? Mas vamos lá, não vamos nós aqui dizer o que deve o incorporador fazer, ele tem que ter esse sentimento, né? Mas veja, o outro ponto, fora esse cidadão que quer desistir dentro da semana, e ele vai ter o direito dele, nós temos aqueles outros 2, onde passou os 7 dias, ele não quer mais, mas ele não quer mais por culpa dele, por vontade dele, ou ele não quer mais por conta de alguma falha no incorporador, nos atos do incorporador. Se o incorporador mudou a incorporação depois que ele comprou, aquilo que ele comprou não existe mais. Percebes? Então, o direito dele de rescindir contrato não está pela desistência, e sim porque ele comprou A e foi entregue B. Esse é um dos motivos que pode ter a rescisão com total devolução dos valores pagos. O imóvel com defeito, o imóvel diverso daquele que foi comprado. Eu comprei um empreendimento com 300 unidades, me entregaram por 464. Eu não quero. Eu quero um empreendimento com 300 unidades. Mexeram na minha área comum, não quero. Eu comprei um resort, tiraram a palavra resort do empreendimento. Teve empreendimentos que aconteceu isso. Na assembleia de instalação do empreendimento, o incorporador mudou a marca do empreendimento e tirou o termo resort do empreendimento. Virou um hotel normal. Eu não quero, eu comprei um resort, não um hotel normal. Então, esses motivos, quando você tem um problema que você pode imputar ao incorporador, eu não quero mais por culpa tua e não por culpa minha, nós temos, de novo, duas situações, né? O incorporador aceitar, reconhecer a culpa, dizer tchau, valeu, te devolvo tudo, e aí fazer um acordo, né, com todos os valores, ou, infelizmente, o judiciário vai resolver esse assunto. Do outro lado, eu não quero mais, não tem nada, não tem nenhuma culpa do incorporador. Eu não achei nenhuma culpa dele, não é por isso que eu quero. Eu não quero mais e ponto. Aí, Vinícius, nós temos 2 momentos, que é anterior à lei de distrato de 2018 ou posterior à lei de distrato de 2018. E se é posterior à lei de distrato de 2018, eu tenho 2 variações. O empreendimento tem patrimônio de afetação ou não tem patrimônio de afetação? Vamos lá. Bagunçou um pouquinho. Antes de 2018, as multas contratuais eram 10% a 20% dos valores pagos, né? O judiciário colocava, limitava em 20%, 25% dos valores pagos. Mas tem contratos que eu vi que é 10% do valor total do contrato, mais 20% dos valores pagos. É muito. O judiciário tenta equilibrar isso. Então, pode acontecer do adquirente ele não ter razão, ele querer a rescisão de contrato, mas os termos da rescisão de contrato não são a ele favoráveis. E aí ele pode buscar o judiciário para reequilibrar isso. Mas, no outro caso, ele olha a multa de contrato até 50% dos valores pagos, e o contrato dele é posterior a 2018, e neste empreendimento tem patrimônio de afetação, está tudo certo. A lei permite isso. Percebe?
o empreendimento dele é posterior a 2018, não tem lei de incorporações, não tem patrimônio de afetação, a retenção é de até 25% dos valores pagos. Então, tem algumas condições que podem conduzir, então, né, o adquirente a uma decisão ou outra, mas o incorporador ele tem que respeitar o momento que o contrato foi assinado, anterior ou posterior à lei de distrato. Porque se a lei foi promulgada em 2018 e o cidadão comprou em 2016, essa lei não existia quando ele comprou. Então, aquilo que diz naquela lei não pode a ele ser imputado. E aquilo que foi imputado a ele está no contrato, quando o motivo é dele, não do incorporador, sempre, né? Sim. E aí, esta questão que pode ser imputada a ele, a multa, o judiciário vai dar uma olhada se essa multa é abusiva ou não. Aí o judiciário vai dar uma equilibradinha na coisa. Tem um último ponto sobre o distrato, que aconteceu em 2019. O STJ definiu o tema 971, que fala sobre, na realidade, 970 e 971, e fala sobre o direito à inversão da multa caso a rescisão se dê por culpa do incorporador. Então, se você, Vinícius, pega qualquer contrato teu, tá? Vou fazer um truque de mágica aqui, tá? Pega qualquer contrato teu e localiza num contrato teu, não, desculpe, dos contratos que tu intermediou cotas. Perdão, não um contrato teu, tá, Vinícius? Um contrato que tu intermediou cotas. Qualquer contrato. Localiza lá uma multa para o incorporador em caso ele dê motivo para rescisão. Não vai encontrar. Nos contratos em que não há uma multa para o incorporador e somente uma multa para o consumidor, e a culpa pela rescisão de contrato foi do incorporador, o judiciário, a partir de 2019, atribui uma multa invertida. Aquela multa do contrato, que é a culpa do consumidor, pode ser invertida contra o incorporador, caso ele dê motivo à rescisão. Rafael, que os incorporadores não vejam esse vídeo aqui para conseguirem dormir, né? Porque, nossa, isso é pesado, né? Pesado, mas isso é do direito, né? Mas então, é até melhor que eles saibam disso, né? Porque isso. não pisa na bola, cara. Pelo amor de Deus, porque olha que tem advogado que como o Rafael, que está em várias associações, né, na parte legal, e não é porque está no meu canal que ele vai ter mais visibilidade ou menos visibilidade, já tem bastante, né? Mas não pisa na bola porque não é brincadeira, não dá para mudar o projeto, vamos mudar aqui, o que acho que a gente vai ganhar um pouquinho mais. Cara, cuidado, velho, cuidado. Ainda bem, né, que você, incorporador, está vendo o Rafael, você já sabe para onde não ir, né? Porque o ganhar mais pode ser perder a mais, né? Então, muito cuidado, mas legal. Perder conceito no mercado, perder credibilidade e também perder financeiramente. Perder sono também, né? Perder sono. Porque mas isso que eu disse, que o STJ definiu, viu, Vinícius? Ele vem ao encontro do princípio da equidade, princípio da isonomia. Um contrato ele deve ser um contrato equilibrado. Então, tem que ter penalidade para as duas partes, caso uma não descumpra o contrato. Então, é importante que a gente não está falando aqui de uma proteção ao consumidor. A gente está falando de um equilíbrio contratual. Né? É isso que se trata a inversão da multa. Até os incorporadores que estão nos ouvindo, então, né? Perceba, Vinícius, lá diz que quando não há uma multa prevista contra o incorporador. Então, o incorporador vai lá e impõe uma multa para ele, né? Nem que seja menor. Pois é, né, cara? E tem muito que assiste, o Rafael, muito que assiste, mas que bom que a gente está prevenindo ele disso aí, né? Então, coloque alguma coisa, né? Ela se proteja, né? Mas, Vinícius, eu não brinque, né? Não brinque. Veja, Vinícius. Eu penso 1000 vezes antes de dar um desvio. Mas isso, Vinícius, só acontece para o incorporador que não conduziu bem a sua incorporação. Para o incorporador que causou uma lesão ao direito de um consumidor. Então, nós não estamos falando aqui de penalizar o bom incorporador. Porque o bom incorporador que não fez nada para dar motivo a uma rescisão de contrato, ele vai conseguir pegar a cota de volta, vai devolver os valores pagos, descontado uma comissão, e vai vender essa cota de novo pelo valor de mercado atual. Importa, a comissão ela retém também, além dos 25%. Retém comissão,
retém comissão, retém parte dos valores pagos, ou seja, ele tem uma multa. Essa semana, digamos que ele vendeu há 3 anos atrás, ele vai hoje vender essa semana a valores de mercado. Muito mais caro. Assim, muito mais caro. Não é ruim para o incorporador. Até a gente... Não sei como é que está hoje, tá? Mas lá na década de 90, quando eu estudei timeshare na época, o empreendimento se vendia 2 vezes e meia. Não sei como é que está hoje. É por aí. Depende, né, Rafael? Aqui a gente faz uma venda com baixo cancelamento, o nosso cancelamento é mais o financeiro que tem ocorrido. Mas quando você tem esse estilo de vendas, que eu também não recrimino, né? Eu fui liner também, né? Claro, os incorporadores estão colocando mais razão, né? Estão sendo inteligentes para colocar uma venda com emoção, mais a razão junto, né? Para ter um menor cancelamento, mas o índice é esse mesmo. E para ele não é ruim, né? Se ele faz uma boa venda, claro, o cancelamento às vezes não é ruim para ele, né? Ele volta com a unidade, ele retém a comissão, ele tem parte dos valores pagos, né? Se duvidar, claro, eles preferiam que não houvesse cancelamento, sim, se você falar com eles, porque é um descasamento no fluxo de caixa, mas de certa maneira não prejudica tanto. Agora é isso, é por aí, é 2 vezes e meia, sim, né? 2 vezes e meia, dependendo do como ele vende, do produto, mas é por aí. Não, e veja, né? Ele já ganhou 2 vezes e meia na incorporação, porque vendeu um apartamento de 400 mil por 1 milhão e 200. Ou seja, já foi rentável lá, né? E a administração dele, eu tenho casos que eu cuido aqui dos adquirentes, onde o administrador ele tem direito, ele se autoconcedeu, pior é isso, tá? Isso é um capítulo à parte, tá? Os problemas na administração hoteleira, de multipropriedade. Quando o incorporador se autoconcede, se auto-intitula administrador, por 20 anos, com renovação automática por interesse dele, e ele se autoconcede 20% sobre a receita bruta do condomínio como taxa de administração. E ainda tem a taxa de administração do pool hoteleiro, ou seja, ele ganha 2 vezes. Este ponto, Vinícius, tudo isso dá ao incorporador uma vantagem tremenda em termos de rentabilidade. Então, não tem por que ele ainda pressionar aquele que não quer ficar no empreendimento dele. Ele tem que deixar a casa aberta, ele tem que deixar o coraçãozinho aberto, dizendo, vai, meu filho, vai, que depois tu te arrepende, porque meu empreendimento vai ser fantástico, vai ser o melhor empreendimento de multipropriedade do Brasil, do mundo, e os meus investidores aqui de multipropriedade vão ter um pool bacana, e tu vais querer voltar para cá depois, mas aí vai comprar o preço lá depois. Mas isso é a fala de um empreendedor que diz, eu fiz tudo certo. O meu empreendimento é fantástico, a minha administração é fantástica, eu respeito os direitos dos consumidores e este vai ter uma vida longa no mercado. E é para esse que a gente fala também, tá, Vinícius? Legal. Rafa, cara, obrigado por todo o teu conhecimento. Claro que eu acho que vai ter parte 2, né, que a gente já tinha comentado. Você que está assistindo, se quiser que a gente abranja um tema para trazer de novo o Rafael, a hora dele aqui é cara, viu? Então, se você quiser ele aqui, pede aí nos comentários que tema que a gente pode abordar. Rafael, muito obrigado pelo seu tema, foi excelente conteúdo, vai ajudar muita gente que adquiriu e gente que também vai empreender, que ele é beneficiado se empreender corretamente, né? Então, a gente está ajudando aí todo o mercado. É uma mensagem, se a gente puder dar uma mensagem final, né, Vinícius? Multipropriedade é o futuro, né? Multipropriedade, ela é um formato de negócio fantástico, ainda mais nas gerações novas, X, Y, Z, essas gerações todas, que você não quer ter um carro, você quer usar um Uber, né? Ou você quer usar um 99, vou falar uma outra marca aqui só para não ficar mal. Mas assim, você não quer ter um carro, você quer fazer ter um Uber, né? Você não quer alugar um apartamento, você quer fazer um Airbnb, você deixa de ter o desejo de propriedade e passa a ter o desejo de usar e não de ter, né? Nas gerações nossas, né? Minha geração para trás, você queria ter um imóvel. É o direito de propriedade. Hoje, você quer usar o imóvel, mas você não necessariamente queira ter. E o formato da multipropriedade é o futuro. Você está num mercado de futuro.
A multipropriedade tem tudo para dar certo no Brasil, já deu certo no mundo, tem tudo para dar certo no Brasil. O que a gente, aqui no escritório, defende e luta pelos multiproprietários que assessoramos é o direito a uma multipropriedade que seja deles, que eles tenham voz e vez naquela multipropriedade. E se o incorporador for ético e for transparente, ele vai ter essa multipropriedade com uma vida longa e vai ter essa multipropriedade com os seus multiproprietários falando bem e desenvolvendo o mercado. É isso que a gente quer, viu, Vinícius? Se tu me disser assim, o que tu quer para o mercado, eu vou te dizer, a multipropriedade para mim, ou o antigo timeshare, que também a gente tem ainda hoje, ele é uma coisa que eu tenho autoestima. Sou usuário, inclusive, né, de uma multipropriedade, eu tenho cotas de multipropriedade em Gramado, a família da minha mulher tem cotas de multipropriedade em Gravatal, em Termas do Gravatal. Então, assim, a gente quer utilizar, eu acho fantástico, o intervalo, RCI, eu acho fantástico todo esse modelo de negócio. E nós aqui, tanto você, trazendo discussões como essas para o seu canal, é um canal muito relevante, você trazendo discussões como essa, você está dizendo, eu quero também trabalhar no ambiente ético e no ambiente justo e transparente. E é isso que a gente luta, tá, Vinícius? A gente luta para que os empreendimentos sejam fantásticos e as associações que a gente assessora juridicamente trabalham sempre no sentido assim, ó, se tiver problema, vamos resolver em casa. As associações não querem divulgar os problemas, a associação não quer queimar o filme do hotel no qual ela é vinculada, ela quer resolver lavar roupa suja em casa, e ela vai lá e marca, nós temos reuniões com os incorporadores, nós temos participações em assembleias, onde a gente visa arrumar a casa e deixar uma casa bonita para o incorporador e também para os multiproprietários. Que bom que elas têm você aí para assessorar toda essa parte com essa visão. Parabéns, Rafael. Obrigado aí por contribuir pelo mercado ser ainda melhor. Foi um prazer para mim. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Valeu, doutor. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você achou ele útil, não se esquece de compartilhar e se inscrever se você ainda não for inscrito. Afinal, nós somos o canal número 1 da América Latina sobre o modelo que vai permitir que você tenha uma casa de férias em cada destino do mundo, pagando menos do que você pagaria em um carro 0 km. E também vai permitir que você fique nos melhores hotéis e resorts do mundo inteiro, gastando menos do que você gastaria em uma pousada de estrada. Então, se você quer dar o melhor upgrade nas suas férias, na tua qualidade de vida, de uma vez por todas, considere se cadastrar na nossa lista especial. E para isso, basta acessar o link propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você gostar do que você ver nessa página, basta preencher um pequeno formulário para receber em primeira mão nossos conteúdos especiais, sorteios e ofertas selecionadas dos melhores projetos desse modelo. Mais uma vez, é propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você pensar em alguém em que esse conteúdo possa ser útil, não deixe de compartilhar. E agora, aqui do lado, vão aparecer duas sugestões de vídeos para que você continue assistindo. Uma delas é nossa e a outra é do próprio YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima.